Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Meu Teto. Eu sou Carlos Kowalski e o objetivo do nosso canal é estar levando informações do mundo imobiliário para você que é corretor, você que é construtor, você que pretende comprar, vender o seu imóvel ou buscar mais informações sobre o assunto. No final, se você gostar, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. A gente tem vídeo novo toda semana. Então vamos lá. No primeiro vídeo, o tema foi sobre 6 pontos muito importantes para a pessoa que está pensando em comprar um imóvel. Nesse vídeo especificamente, a gente vai tratar dos documentos necessários, aquilo que o banco olha, aquilo que a sua cooperativa vai olhar, aquilo que o seu correspondente vai pedir de documentação para enviar ao banco, para que o banco faça análise de crédito e entender a sua capacidade de pagamento referente à operação ou financiamento que você está buscando. Então é muito importante entender todos esses documentos, todos esses passos. Por quê? Porque isso é o pilar da operação. A operação, todo o sonho imobiliário, ele começa nesse momento, na juntada dos documentos, como você passa a sua situação financeira para o banco, como você demonstra isso. Então eu recomendo realmente ver o vídeo até o final, porque é muito importante para quem está nessa fase. Então vamos lá. O primeiro ponto para quem pretende comprar um imóvel é definir o quanto quer pagar. Eu recebo muitas pessoas e elas pretendem comprar um imóvel, mas não sabem a localização, não têm uma ideia de valor, e é comum, só que o primeiro ponto é você, dentro da sua faixa de renda, dentro da sua necessidade, dentro do seu momento, você entender qual é o valor do imóvel que você pretende adquirir e qual é o valor que você pretende pagar mensalmente como parcela. Por quê? Porque esse valor ele tem que ficar entre 30% a 35% do valor da renda familiar. A gente vai falar disso mais adiante também, porque isso é muito importante. Então, você definindo o aproximado valor do imóvel e quanto quer pagar, você deve procurar o seu banco, o seu correspondente imobiliário ou procurar na sua cooperativa, entender e pedir uma simulação desses valores. Pô, Carlos, mas o que é a simulação? A simulação é literalmente entrar no sistema e ver como é que vai ser a tua operação. Por exemplo, você vai dar 30% de entrada num imóvel de valor tal, e isso vai desenhar, vai dar para você os números de qual é o valor do imóvel, qual é o valor da parcela, todos os custos, custo total da operação, e com isso você sabe se fica dentro do seu orçamento ou não. Então, passado isso, definido imóvel, vem a questão da documentação. Essa documentação é basicamente padrão nessa primeira fase. A gente está falando da primeira fase do processo, que é aprovar o crédito. Então, essa documentação ela é basicamente padrão para todos os bancos, com alguma exceção, mas ela é padrão. E os documentos são o quê? Normalmente, os 3 últimos comprovantes de renda, comprovante de estado civil, extratos FGTS se for utilizar para aquisição. Aliás, se você possui FGTS, um valor, é sempre muito vantajoso utilizar. Por quê? Porque os juros pagos no empréstimo eles são maiores do que o FGTS remunera. Alguns bancos eles pedem um extrato da sua conta corrente ou da conta corrente da empresa onde são recebidos os valores ou o salário dos últimos 3 ou 6 meses. Então é importante, você pretende buscar o financiamento, não tem informações a esconder, pode entregar isso sem problemas. E o imposto de renda, o último imposto de renda com o recibo de entrega. Cabe aqui um ponto muito importante sobre se a pessoa ela é MEI, microempresário individual, se é autônomo ou profissional liberal. Muitas categorias, por renda, por faixa de faturamento, elas são isentas de imposto de renda. E não é problema nenhum, a Receita ela diz que você não é obrigado, que a pessoa não é obrigada a declarar imposto de renda, só que tem um detalhe. Você não é obrigado a declarar imposto de renda para o fisco, mas o banco ele quer ver a sua remuneração comprovada. Então, tem um ponto aqui muito importante. Eu não sou obrigado a declarar um imposto de renda, mas o sistema financeiro muitas vezes me exige um imposto de renda.
Então, se você é MEI, microempresário individual, se você é profissional liberal, autônomo, e você não precisa declarar imposto de renda, mas pretende comprar um imóvel no longo prazo ou no médio prazo, procure entender com o seu contador a sua faixa de enquadramento contábil, de faturamento tributário. Para quê? Para você, se for possível, fazer essa declaração de imposto de renda e ter esse documento para comprovar lá na frente. Porque muitas vezes a pessoa tem rendimento, mas ela não declarou. Ela não fez nada de errado. Só que o sistema financeiro pede o imposto de renda. Isso é muito importante. Nós temos muitos casos que acontecem e a pessoa muitas vezes não consegue aprovar ou solicitar o valor que deseja por causa desse detalhe. A questão dos documentos, a gente já falou, a questão do comprometimento de renda também, que é muito importante. Outro ponto, se você for utilizar o FGTS, é necessário ter um comprovante de residência no seu nome. Por quê? Porque isso é uma regra do saque FGTS. Então, muitas vezes a pessoa mora de aluguel e as contas estão todas em nome de outra pessoa, então procure buscar um comprovante de residência no seu nome. Eu já vi muitos casos que muitas vezes o processo acaba atrasando porque a pessoa tem que buscar um comprovante desse, tem que providenciar junto a uma operadora de telefonia ou de consumo qualquer, e isso acaba muitas vezes atrasando ali por 30 ou até mais dias o processo. Outro ponto importante é a questão do protesto Serasa ou algum apontamento cadastral. Nós falamos disso no primeiro vídeo também, e aqui a gente quer entrar mais especificamente por quê? Porque o sistema financeiro ele é integrado, todas as consultas são feitas num sistema único basicamente. Então, vários casos, e não estou nem falando da questão de má fé, muitas vezes uma tarifa de alguma coisa, ou a pessoa esqueceu literalmente de pagar alguma coisa, e isso ficou no tempo, e quando for solicitado o financiamento imobiliário, isso dá problema. Por quê? Porque o banco pode entender que se você tem um apontamento cadastral, isso não ajuda na parte da aprovação do crédito. Então é recomendável você procurar o CDL, o SPC da sua cidade. Eles fazem uma consulta rápida no seu CPF, ou o seu correspondente, o seu banco, a cooperativa. Se você tem alguma dúvida, peça uma consulta antes. Você faz a consulta e eles veem certo se tem alguma coisa, se tem algum impeditivo no seu CPF. A questão do FGTS normalmente é muito interessante, como a gente já falou, ser utilizado, mas ele tem algumas regras. Você tem que ter, ou a pessoa tem que ter mais de 3 anos de contribuição. O imóvel que vai ser adquirido, ele não pode ter sido adquirido com FGTS nos últimos 3 anos. E você pode usar o FGTS para aquisição do imóvel a cada 2 anos. E não ter outro financiamento em nenhum lugar do país, financiamento imobiliário. Tendo essas condições alinhadas, você sim pode utilizar o FGTS para aquisição do imóvel. Por que é muito importante entender isso? Porque muitas vezes a pessoa vê o imóvel, gastou tempo, energia, já faz planos, já dá entrada no financiamento, o financiamento é aprovado e ela tem um recurso grande que ela vai sacar de FGTS que é importantíssimo para fechar o negócio. E por algum motivo esse FGTS não é liberado. O que acontece? Cai a negociação. Então procure entender, quando você for buscar o seu financiamento imobiliário, procure entender as regras de saque FGTS. Lembrando que isso não é a instituição financeira que coloca isso como um impeditivo. São as normas do governo federal, junto à Caixa Econômica e o FGTS, para a questão do saque que tem que ser cumpridas. Isso aí vale para todas as instituições, não existe como não ser dessa forma. Outro ponto é a questão do estado civil. Você é casado, você é solteiro ou você tem união estável, divorciado. A maior dúvida é quanto à questão da união estável. Muitas vezes as pessoas vivem juntas e não têm essa união estável formal. Então, normalmente os bancos, eles não pedem a formalizar a união estável, mas sempre é importante explicar isso também para o seu gerente, para o seu correspondente, para quem vai atender você no processo, para verificar se é necessário providenciar ou não o documento da união estável. Voltando à questão da renda,
Muitas vezes o casal quer comprar e vai buscar o financiamento e a renda do casal ela talvez não chega no valor necessário para aqueles percentuais de 30% a 35% para pagar a parcela. Então é importante aqui a informação que pode ser compor renda com até 4 pessoas, logicamente dependendo das condições da instituição financeira, mas é possível colocar renda de pai, de sogro, de filho. Então isso pode ser utilizado, muitas vezes a família quer comprar o imóvel, pode ser colocado outras rendas além da pessoa que está comprando. Isso beneficia o quê? Imagina que você tem uma renda de R$3.000. A sua análise de crédito vai ser feita em cima de uma renda de R$3.000. Agora, se você tem a mãe, ou a esposa, ou o sogro que também ganha mais, por exemplo, R$2.000 cada um, e aí eu tenho uma análise de crédito em cima de uma renda de R$7.000. E isso muda totalmente e joga muito a favor de quem está comprando. Então essa é uma informação muito importante, a composição de renda ela é normal e ela é aceita, dependendo sempre dos critérios de cada instituição. Então pessoal, para você que pensa em comprar o seu imóvel, é muito importante entender a parte da documentação, enviar os documentos legíveis, enviar todos os documentos que forem solicitados. Por quê? Porque essa fase, ela é, como a gente falou, o começo de todo o processo. O banco vai querer entender a sua capacidade de pagamento e liberar o crédito da melhor forma possível. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima semana. Um abraço e fiquem bem.